Olá! Interior produtivo. Pequenos municípios brasileiros têm se tornado grandes em divisas e geração de trabalho e renda, impulsionados pela alta produtividade dos roçados. Investimento financeiro, tecnologia e uma boa dose de organização fazem cidades nos mais longínquos rincões do país se destacarem economicamente Brasil afora. No semiárido, zona de inúmeras dificuldades relacionadas ao clima, existem muitos exemplos de superação de adversidades, de transformação de terras improdutivas em campos fartos e de multiplicação de alimentos. As extensas áreas divididas em lotes, ocupadas por irrigantes, técnicos agrícolas e empresários, com água constante na medida certa, se tornaram responsáveis por uma boa e importante fatia da movimentação financeira do agronegócio nacional. Este é o tema do programa Conhecer de hoje. Manancial indispensável, presente na vida de um terço dos cearenses, Rio Jaguaribe irriga imenso vale, dá água de beber à população e alimenta gigante econômico no interior do estado. Caminho do desenvolvimento. Mega estrutura mecânica e elétrica faz a água do maior rio cearense chegar a um dos mais importantes campos agrícolas do semiárido brasileiro. Grãos de Ouro. Projeto de irrigação no interior do Ceará abastece mercado interno brasileiro com 1 milhão de espigas de milho toda semana. Força que desponta. No perímetro Jaguaribe-Apodi, a soja também é responsável por números milionários de produtividade. Roçados fartos, renda multiplicada. O projeto, que é o maior exportador de abacaxi e banana do Ceará, consolida o município de Limoeiro do Norte na rota das exportações de frutas. O programa Conhecer está no ar. Ele cumpre um papel fundamental na vida de quase 28% da população do Ceará, que reside em sua bacia hidrográfica. Banha 80 municípios do semiárido, numa extensão que supera os 80.500 km². Os maiores reservatórios de água do estado estão de alguma forma ligados ao rio Jaguaribe. Por onde passa, o manancial é sinônimo de sustentabilidade e riqueza. O Jaguaribe é importante fonte de alimento, fundamental para o abastecimento d'água para consumo humano e para irrigar plantações. É o que acontece, por exemplo, no município cearense de Limoeiro do Norte, no perímetro Jaguaribe-Apodi. Barragem de Pedrinhas. Curimatãs e Piaus lutam contra a correnteza. Uma luta desigual. De um lado, a força da água do rio Jaguaribe. Do outro, as tarrafas de pescadores artesanais que buscam nesse período do ano a fartura que o manancial oferece. Cada homem tira 10, 20, 30 quilos de peixe em poucas horas de captura. Ao final do dia, são mais de 200 quilos de pescado. É preciso esforço redobrado para tirar a produção das amarras fincadas dentro do leito. Comida garantida para todas as famílias da região. Eu não vendo, tá? É para dividir com minha família. São 9 irmãos, eu tenho que dividir para todos. Vai dar para todo mundo? Para todos deles, e às vezes eu tenho amiga aqui no berço da barragem e eu dou um peixinho a eles para a gente fazer a comunidade, né? Nós todos somos irmãos. Por onde passa, cortando municípios do estado do Ceará, o rio Jaguaribe é uma importante fonte de alimento. E seu espelho d'água forma um bonito e inesquecível espetáculo. Mas nesse local, na barragem de Pedrinhas, em Limoeiro do Norte, o Jaguaribe cumpre outros papéis fundamentais. Suas águas geram emprego e renda para milhares de famílias de agricultores. O rio é também sinônimo de riqueza no campo. É ele quem abastece um dos principais perímetros irrigados do DENOX, o perímetro Jaguaribe-Apodi. Tudo começa na própria barragem de derivação chamada carinhosamente de Pedrinhas, no rio Quixeré, um braço do Jaguaribe. Ela tem 200 metros de comprimento e sua função é assegurar a descarga regularizada das águas do Jaguaribe. A barragem compensa as descargas diárias fornecidas pelo rio e as descargas de irrigação, para garantir o suprimento ao canal de aproximação que leva a água até a estação elevatória principal. O canal tem 100 metros de comprimento por 30 metros de largura. É por ele que a água chega até a estação de bombeamento e de lá sobe até a Chapada do Apodi. A energia para captação e bombeamento da água é garantida por uma subestação da Coelce instalada no local. A estação de captação de água do perímetro Jaguaribe-Apodi possui 7 conjuntos de eletrobombas submersas, de eixo vertical, com capacidade máxima de bombeamento
de 6,97 metros cúbicos de água por segundo. Cada conjunto de motobomba possui um poço de sucção individualizado. Das saídas das 7 bombas, a água passa por um barrilete de recalque, envolvido por um bloco de gravidade em concreto armado. Do barrilete, a água segue sua trajetória pelo canal de adução, formado por 2 adutoras que têm 1.200 milímetros de diâmetro e 2.309 metros de comprimento. A água sobe cerca de 110 metros até atingir a borda da Chapada do Apodi e desemboca numa grande estrutura de concreto denominada tanque de compensação, que tem capacidade para acumular 48 mil metros cúbicos de água. O processo para viabilizar a chegada da água até o tanque de compensação é considerado eficaz, mas muito caro. Por isso, é preciso que os produtores tenham cuidado com o manejo da água para evitar desperdício. Você tem uma elevação do nível onde a água é captada no rio até a Chapada, né, onde a partir daí ela corre por gravidade, de 110 metros. E isso encarece bastante, né, esse custo da água, né, o custo, a energia elétrica está vinculada à água, a gente cobra a água, né. Então, isso daí é muito caro aqui no projeto, é o projeto mais caro que o Denox tem, o custo de estação de elevatória, estação de bombeamento, né, estação elevatória, estação principal, bombeamento principal. Então, dos perímetros Denox, esse projeto é o que tem um custo mais elevado. Né, por quê? Porque funciona desse desnível. Né, então, para você romper essa perda de carga aí existente, você tem um custo muito alto. Uma alternativa para baratear os custos com o consumo seria aumentar a capacidade de acúmulo de água no tanque. A operação da estação principal seria concentrada à noite. Se a gente tivesse um reservatório maior, que seria um investimento em torno de 3 milhões e 500 mil reais, né, que você conseguiria operar com a estação concentrada no horário da noite. Lógico, você ia entrar um pouco durante o dia, né, mas bem menos do que você hoje opera, porque hoje a gente não tem a capacidade de armazenamento assim considerada suficiente para você operar com as 6 bombas, né? E diminuir, você deslocar o horário fora de ponto para o horário reservado. Você aumenta o número de bombas em operação, né? E diminui o número de horas em operação no horário caro. Então, esse deslocamento, então você iria colocar num reservatório essa água, né? Que esse é o investimento, 3 milhões e 500 mil, é para fazer um reservatório de 120 mil metros cúbicos, né? Que com o reservatório que a gente tem, que é de 48 mil, daria para a gente fazer esse manejo e proporcionar uma redução nesse custo variável que é a energia elétrica. Do tanque de compensação começa um novo processo de distribuição de água dentro do perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi. A água desce por gravidade pelo canal principal, numa extensão de aproximadamente 15 quilômetros. Ele irriga toda a primeira etapa do perímetro através de canais secundários. Essa é uma das 15 estações secundárias instaladas na primeira etapa do perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi. Elas cumprem um papel fundamental no processo de irrigação. As estações secundárias recebem a água do rio Jaguaribe, que desce pelo canal principal e conduzem essa água até os pivôs centrais, montados dentro dos lotes dos pequenos produtores. Nesse período de quadra invernosa, para economizar energia, os pivôs são acionados apenas quando não há chuva. Mas no verão, eles funcionam durante um longo período do dia. É assim que abastecem toda a área plantada do perímetro. Veja daqui a pouco no programa Conhecer. Números em crescimento constante. Maior produtor de sementes do Ceará bate novo recorde e aumenta a participação do estado no mercado externo. Roçados fartos, renda multiplicada. Maior exportador de abacaxi e banana do Ceará, perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi, consolida município de Limoeiro do Norte na rota das exportações de frutas. Em 2008, o perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi bateu um novo recorde na produção de sementes e frutas. Isso significou também um aumento no volume de exportação. Se em 2007 o município de Limoeiro do Norte, no interior do Ceará, exportou quase 43 milhões de produtos variados, no ano passado esse volume subiu para mais de 51 milhões de quilos.
O crescimento foi de 23,96% e o perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi teve um papel significativo nesse incremento. De todos os produtos exportados pelo município de Limoeiro do Norte em 2008, 84,64% saíram dos lotes do perímetro. Cerca de 33 quilômetros de estradas de serviço cortam o perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi. Passam por todos os lotes, dando assim condições para o escoamento dos produtos. E existe uma grande variedade deles. Afinal, o perímetro possui 320 irrigantes somente na primeira etapa. Cada lote de sementes pode ter 6 ou 12 hectares. Na parte de fruticultura, os lotes variam entre 4, 8 e 16 hectares. Para organizar os produtores foi formada a FAPIJA, Federação das Associações do Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi. Seu papel é administrar, operar e manter a infraestrutura do perímetro. Para dinamizar o funcionamento e o aproveitamento total dos lotes hoje ocupados, a FAPIJA resolveu promover mudanças na forma de organização dos irrigantes. Em outros perímetros você tem a função do distrito, né? Aqui inicialmente partiu disso, um distrito, né? Mas não teve sucesso porque ele era muito centralizador e todos os custos, né? Tinha uma série de funcionários elevados, todas as estações eram funcionários do distrito, operadores. Então houve uma certa, digamos, ineficiência, né? Na administração dessa estrutura. Então houve um insucesso, o distrito faliu, né? Então eles partiram para criar as associações e dividiram, né? Em cada estação de pressurização foi criada uma associação que é responsável por operar e manter a sua estação de pressurização. As mudanças deram resultados positivos. Hoje, o perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi tem cerca de 4.500 hectares irrigados. É o maior produtor de sementes do Ceará, o maior exportador de abacaxi e banana do estado e gera mais de 4.000 empregos diretos. Empregos como o de Edilon, que saiu da cidade de Severiano Melo, no Rio Grande do Norte, para colher milho no perímetro Jaguaribe-Apodi. Por quê? Porque aqui dá melhor, né? A gente ganha todas. Você sabe que plantar feijão só é no período de inverno. E aqui não, a gente tira direto o ano todinho, todo dia tem trabalho. Aí é por isso que a gente está aqui. Edilon trabalha no lote do irrigante Luiz Gonzaga de Oliveira Júnior, que herdou do pai a produção de milho. Ele trabalhou há algum tempo, aí já com a idade já avançada, depois dos 70 anos, aí eu aos poucos vim assumindo o posto, né, de irrigante no lugar dele. Luiz, como é que vocês estão produzindo o que nesse? Vocês têm quantos hectares aqui no lote? 6 hectares. Vocês têm 6 hectares aqui no lote, né? Isso. E todos os hectares estão ocupados por milho? Isso, porque quando a gente planta o lote é completo de uma cultura só, daquela cultura. Quando é milho, quando é feijão, é feijão. Hoje, Gonzaga Júnior é um dos maiores produtores de milho do perímetro Jaguaribe-Apodi. Ele colhe 30.000 espigas de milho por cada hectare. São 6 hectares no lote dele, portanto, 180.000 espigas em cada safra. São 2 safras. Isso significa que Gonzaga colhe 360.000 espigas de milho por ano. Uma boa colheita diante de algumas dificuldades. Desde o início de preparo de solo, né, o custo aqui na Chapada é muito alto, porque a gente, além de preparar, de ter que irrigar, que irrigação não é um produto barato, né, tem os seus preços, né, e quando se trabalha irrigando tem que fazer tudo direitinho dentro da técnica, com adubação, com pulverização e tudo, e esse custo aí sai muito alto. O trabalho é duro. Sob um sol escaldante, mais de 30 homens seguem roça adentro, catando milho de pé em pé. A experiência de cada um se encarrega de tornar a tarefa mais ágil e menos cansativa. Do pé para o bolsão e dele para a beira da estrada onde o caminhão já está esperando. No caminhão, outros homens já estão esperando para fazer o carregamento. O milho verde lidera a produção de sementes no perímetro irrigado. O número chega a ser impressionante. Toda semana o perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi consegue escoar cerca de 1.200.000 espigas para o mercado interno. O estado do Ceará continua sendo o maior consumidor, mas os estados da Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte também já são abastecidos pelo milho produzido aqui na Chapada. Para vender o milho produzido no Jaguaribe-Apodi, os irrigantes contam com a ajuda de atravessadores e também da Federação das Associações do Perímetro Irrigado. Tem o apoio deles, né, da federação, porque são quem gerencia a questão de bombeamento d'água e uma série de fatores, né, que o projeto depende de uma organização para poder funcionar.
E a gente depende também de outras pessoas que têm acesso ao mercado lá fora, que a gente como pequeno produtor não tem acesso a uma Ceasa lá em Salvador, ou em Recife ou em Natal. Tem que ter uma pessoa mais entendida nesse assunto para poder comercializar o produto e fazer chegar até lá. De janeiro a dezembro de 2008, os produtores conseguiram colher 43.682.100 quilos de milho verde no perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi. O produto rendeu R$ 5.203.830 aos irrigantes. A soja também tem uma importante fatia no mercado interno. No ano passado, os produtores colheram 1.664.600 quilos de grãos, cerca de R$ 812 mil na venda do produto. Mas no perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi, a soja também serve a outras culturas, como por exemplo a do milho. E quem explica de que maneira ela é usada são os engenheiros agrônomos Francisco Moreira e Luiz Carlos Almeida. O plantio dessa soja aqui que a gente está fazendo é justamente com esse objetivo de a gente melhorar mais o solo ainda. Então essa soja, ela vem como adubo verde. Nós plantamos essa soja não para colher a soja. O objetivo principal dela, nós plantamos uma área, colhemos um grão e plantamos um grão nas áreas onde vai ser plantado o milho para a semente. Então esse plantio de soja que nós temos, ele está sendo realizado para ser incorporado ao solo, para que sirva de adubo para a cultura subsequente, que é o milho. O milho, ele é uma gramínea, tá certo? E ele utiliza muito, como toda gramínea, mais nitrogênio. A soja, ela é uma leguminosa, tá certo? E toda leguminosa, ela incorpora nitrogênio ao solo, né? Existe uma simbiose com as bactérias chamadas de Rhizobium, né? Que elas captam esse nitrogênio do ar e incorporam nas suas raízes, e dessas raízes, quando é passada para o solo. O milho, quando a gente for colocar esse milho na sequência, ele vai ser beneficiado com isso. Luiz Carlos e Francisco Moreira têm uma parceria e estão unidos a outros 3 produtores no perímetro. Juntos irrigam cerca de 200 hectares. Os lotes são usados, é claro, para a produção de sementes e frutas, mas também para a pesquisa. A gente tem feito muito teste, a gente lê bastante, pesquisa, internet, livros de agronomia, né? A gente vai buscar conhecimento teórico, mas a gente tem um cuidado de testar novos produtos, a gente procura muito trabalhar focado em teste. Populações de plantas diferentes, adubações diferentes, a gente testa muito, né, com esse objetivo. Nós também somos parceiros da Embrapa, né? Lá, principalmente a gente tem um apoio muito grande lá da Embrapa, lá de Sete Lagoas. Com essa evolução das parcerias, aí a gente passou a fazer parte da rede de ensaios nacionais. Hoje a gente testa os mesmos milhos que são testados, por exemplo, os híbridos que são lançados, novas cultivares, né? Mesmas variedades. A gente aqui hoje tem uma área de ensaios. A gente coloca esses materiais, quando eles vão ser lançados no mercado nacional, eles também mandam para cá. Porque hoje o milho híbrido aqui no Nordeste passou a ser uma realidade. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Somente em 2008, o volume de produtos exportados por Limoeiro do Norte, que fica aqui no Vale do Jaguaribe, cresceu 23,96% em relação a 2007. O volume de exportações alcançou algo em torno de 24.600.000 dólares. 84,64% dos produtos exportados saíram do perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi, que arrecadou cerca de 20.840.000 dólares nas vendas para o exterior. Os abacaxis, frescos ou secos, lideram a lista das exportações, com 14.106.807 dólares. As bananas frescas ou secas vêm logo a seguir, com 6.718.199 dólares. A boa colheita dessas duas frutas em especial elevou o valor da produção no perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi de R$ 62.077.000 em 2007 para R$ 71.397.000 em 2008. O programa Conhecer volta daqui a pouco e traz os novos desafios dos irrigantes do perímetro Jaguaribe-Apodi e o criterioso processo de seleção das frutas que saem dos lotes para cruzar divisas.
Os bons resultados obtidos pelos produtores do projeto Jaguaribe-Apodi, no município cearense de Limoeiro do Norte, levaram o governo federal a estudar a possibilidade de transferir a gestão do perímetro para os 320 irrigantes que hoje ocupam os lotes. Entre os produtores, há muita expectativa e apreensão. A possível transferência da administração, operação e manutenção da infraestrutura do perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi divide opiniões. Aos poucos e lentamente, os tratores chegam dos lotes carregados de banana. A fruta predomina no Jaguaribe-Apodi. É ela uma das responsáveis pela instalação da agroindústria no perímetro irrigado. Essa indústria, por exemplo, planta uma grande variedade de bananas para o abastecimento do mercado interno e também para exportação. O cuidado dos produtores começa com o cacho ainda nas bananeiras. Eles são envoltos numa espécie de sacola para evitar pragas que podem comprometer todo o plantio. A sacola é colocada no primeiro semestre, ou seja, no período que chove bastante na região. Ela serve para evitar o acesso de um pequeno inseto, uma praga da cultura da banana, que é o tríplice da ferrugem. Por que tríplice da ferrugem? É um inseto que tem o hábito alimentar de raspar a casca do fruto e se alimentar da seiva, que é o que circula na planta. E ao raspar, a seiva oxida e fica essa mancha avermelhada. Por isso que identifica a praga, que é uma mancha cor de ferrugem. E essa mancha, inicialmente, começa entre os frutos. E ela vai se estendendo quando chega por todo o fruto, ou na parte superior do fruto, essa fruta sim é descartada como tipo 1, ou seja, banana de primeira para banana de segunda. Então, a necessidade de se colocar a sacola é evitar o acesso do fruto ao cacho para evitar perdas de qualidade daquele cacho. Duas variedades de banana se destacam no perímetro irrigado em Limoeiro do Norte. A Pacovan, vendida no mercado interno principalmente para os estados do Norte e Nordeste, e a Williams, que no ano passado foi exportada para a França. E qual a diferença entre essas duas variedades? A banana Pacovan e banana prata, ela tem, vamos dizer assim, o metabolismo muito acelerado. Ou seja, ela amadurece numa velocidade maior do que o Cavendish, no caso a banana Williams. E outra coisa também, existe uma relação polpa-casca. São variedades que têm uma relação alta, casca-polpa. E com isso, lá fora também não se conhece em função da cultura. Mas antes de chegar ao seu destino final, a banana produzida aqui no perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi passa por um criterioso processo de seleção. A ideia é que ela chegue à mesa do consumidor com o máximo de qualidade. Primeiro, as bananas são descarregadas com cuidado. É preciso ter atenção no manejo dos cachos para não machucar as frutas. Depois, mãos habilidosas trabalham no processo de despencamento. Em seguida, as pencas de banana passam por uma lavagem no primeiro tanque. Ainda na primeira lavagem, as pencas são selecionadas. Mais uma vez, os funcionários precisam ter atenção. Somente as melhores bananas devem ser escolhidas. Hoje nós já temos uma determinação, uma padronização por variedade. Exemplo, na banana Pacovan, que é a variedade mais comercializada, se nós levarmos em consideração comprimento de fruto, ou seja, o que é polpa, na verdade é o que o consumidor vai consumir, é a polpa da fruta. Se descartarmos o talo ou o pedicelo e a ponta do fruto, esse comprimento de fruto tem que ser, no mínimo, 16 centímetros. E se nós medirmos a espessura desse fruto, ele tem que medir no mínimo 33 milímetros. Aí sim, comprimento e calibre você tem determinado o que é um fruto de primeira. As bananas selecionadas passam por uma segunda lavagem e depois estão prontas para a embalagem e pesagem. As caixas são levadas para os caminhões. Agora as bananas do perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi estão prontas para comercialização. Esse carregamento vai para Belém do Pará. Não há dúvida de que a banana permanecerá por muito tempo liderando a preferência na relação dos cultivos no perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi. Mas outras culturas também estão avançando nos lotes hoje ocupados pelos irrigantes. É o caso da goiaba paluma, que em 2008 chegou a uma safra superior aos 293 mil quilos. Os produtores de Ata colheram no ano passado
97.700 quilos da fruta. E a safra do milho verde superou os 43.682.000 quilos. O abacaxi também foi destaque. Em 2007, ele rendeu mais de 27.300.000 reais. Em 2008, o valor da venda passou dos 32.445.000 reais. Os resultados expressivos do perímetro estão contribuindo para uma decisão do governo federal, que está cada vez mais perto de se transformar em realidade. Autossustentabilidade. O Departamento Nacional de Obras contra Secas já admite a possibilidade de transferir a gestão do perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi para as mãos dos produtores. O DENOX acredita que eles já alcançaram a maturidade suficiente para assumir a administração, operação e manutenção da infraestrutura do equipamento. Os irrigantes acompanham as discussões em torno do assunto. Representantes da Federação das Associações do Perímetro, FAPIJA, já foram a Brasília. Alguns aprovam a ideia da transferência da gestão. O Jaguaribe-Apodi, pela forma como se vem desenvolvendo a fruticultura e também a produção de grãos, milho verde, já é possível, sim, pelo que, na minha concepção, de se tornar independente. Pela a forma como se vem cultivando, né, essas culturas na região, levando em consideração, acima de tudo, o lado empresarial. Ter como um negócio em si. Não é porque um empresário tenha 500 hectares e um pequeno produtor tem os seus 8 hectares. Mas a forma como ele está gerenciando, com a visão empreendedora do negócio em si, é que faz a diferença para que venha a se emancipar alguns perímetros. E esse foi o programa Conhecer de hoje. Se você quiser se comunicar conosco, pode mandar uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.